próxima situação que eu trouxe aqui é algo que me perguntam muito, é um cenário bem comum de acontecer, principalmente para quem faz integrações, tá, entre sistemas, que é fazer o processamento de coisas em lote, ou muitas vezes você tem um processo que originalmente é síncrono, tá? Quando eu falo síncrono é que quando eu solicito, né, faço uma requisição, eu envio para esse recebedor, para esse servidor, e ele vai processar e me enviar a mensagem nessa mesma request, ok? Então, todo o processo acontece no mesmo momento. Muitas vezes você tem um processo síncrono, mas você tem algumas cargas que você tem que solicitar, que precisam ser processadas, e elas são muito grandes, são muito pesadas. Então, quando você faz a requisição, por exemplo, de um arquivo muito pesado para ser processado no seu web app, que vai chegar lá no teu back-end, você vai precisar fazer uma série de transformações e de adaptações e retornar isso, o que acontece? Se o arquivo for muito grande, dependendo do tamanho dele, pode acontecer de demorar muito. Você dá uma expectativa para o usuário que aquilo está acontecendo e está naquele load infinito, está acontecendo, e às vezes é tão pesado que acontece de dar um timeout, por exemplo, no caso de uma requisição web. Então, a requisição demora tanto que dá um timeout, e aí, além da pessoa ficar frustrada com aquele loading eterno, aquela promessa que isso seria devolvido, ainda acaba acontecendo um erro, então quebra ainda mais a confiança do usuário naquele sistema, né? Então isso é bem comum, o pessoal querer fazer esse tipo de processamento síncrono. E a solução, né, ou uma das soluções aí propostas eu vou mostrar agora. Bom, então o que acontece aqui, né? Vou desenhar aqui antes como acontece o processo síncrono, né? Então você tem o web app, tudo acontece dentro dele, mas eu vou exemplificar aqui como se fosse o usuário, tá? O usuário aqui ele vai fazer uma requisição para esse servidor, né? Mandando um arquivo aqui, né? Esse arquivo vai ser enviado, vai ser processado, demora um certo tempo e aí dá um erro aqui, ou demora muito tempo para retornar essa resposta para o usuário. E o ponto aqui não é nem tanto a demora, porque muitas vezes para você processar esse arquivo vai demorar mesmo. O problema é você dar uma expectativa falsa, você dar essa promessa de entrega disso para o usuário, tá? Que é aquele loading infinito e tudo mais. Qual seria a solução para trabalhar com workloads pesados, coisas que demandam tempo para serem processadas e tudo mais? Você torná-las, né? Você alterá-las de um processo síncrono para um processo assíncrono. Então, você tem um web app aqui, é aqui ainda que o usuário vai fazer o upload daquele arquivo, por exemplo, né? Só que você, ao invés de processar isso em tempo real, você vai criar uma task, né? Você vai criar um agendamento para processamento desse arquivo, por exemplo, nessa task 1, né? E aí, para o usuário, você já coloca assim o retorno. Arquivo foi enviado para processamento. Iremos te notificar quando o arquivo estiver pronto, né? Ou quando o processamento for concluído e tudo mais. Então, beleza, o usuário já soube que aquilo vai ser processado, a expectativa dele acabou ali, e ele sabe que alguém vai notificar ele quando tudo estiver pronto. Então, o processo fica mais transparente, né? Você não está prometendo nada e sofrendo para processar isso. Você vai mandar isso para onde? Para onde que você vai mandar esse arquivo? Vai salvar lá no file system, por exemplo, vai criar uma linha numa tabela, e depois vou mostrar que tem várias estratégias para isso. Vai criar uma linha numa tabela, ou vai agendar isso de alguma forma, e vai deixar como pendente. Aí você vai ter outra aplicação separada desse web app, tá? Não é a mesma aplicação rodando. Esse worker aqui, que é uma outra aplicação,
vai estar olhando para essa estrutura que guardou esse agendamento, vai capturar isso e vai processar. Aí sim, esse cara aqui, muitas vezes ele é um Windows Service, ou é um Console Application, ou um Background Service, né? No .NET, por exemplo, lá. Então você consegue processar esse arquivo e aí, eventualmente, persistir alguma coisa no banco, ou salvar um outro arquivo no file system, fazer o que tiver que fazer com aquele arquivo. E aí sim, esse worker, no fim das contas, ele vai gerar uma notificação utilizando alguma estratégia, né? Pode ser uma tabela de notificações lá para o usuário na aplicação, que vai ser consultada, e aí o usuário vai receber uma notificação, um alerta que seu arquivo foi finalizado, foi processado com sucesso. Então perceba que o que a gente diferenciou é que antes de algo síncrono, a gente delegou isso para ser agendado, postergado e ser processado de forma separada, né? O que muda com isso? Mas antes síncrono era legal porque ele já tinha a resposta na hora. Mas qual que era a taxa de sucesso com aqueles workloads gigantes, né? Você até pode fazer uma pesquisa com o próprio usuário para saber que ele não estava satisfeito em receber um erro ou ficar vendo aquele loading por 1000 anos na cara dele. Ele prefere muito mais agendar, saber que isso está sendo feito e ser notificado. E na prática o tempo de demora podemos colocar como igual, porque se você tiver gargalo num worker aqui, por exemplo, para processar isso, você pode ir escalando mais workers para trabalhar nesses processos. Inclusive ele se torna até mais rápido, né? Porque aqui você tem, por mais que você use multithreading, né? Você tem uma aplicação só trabalhando nos workloads. Aqui você pode escalar horizontalmente quantos workers você quiser para trabalhar nesse agendamento, nessa fila aqui de tasks. Então você acaba entregando os processamentos mais rápido também. Um detalhe importante é como que eu posso tratar essa parte de agendamento, essas tasks que vão sendo enfileiradas. Como eu falei, você tem algumas ferramentas que podem fazer isso, né? Você pode trabalhar com a tabela no banco de dados, que controla o estado dessa tarefa, se está feito ou não está. Você pode utilizar uma estratégia um pouco mais inteligente, que é utilizar um message broker, como eu já comentei no exemplo anterior. Então você utiliza um RabbitMQ, por exemplo, para enviar uma mensagem para alguma fila, e aí os workers ficam escutando essa fila, né, ou as várias filas, enfim, se você tiver vários tipos aí de tasks que você quer separar, ficam escutando essa fila e processando esse workload, devolvendo para algum lugar. Você pode devolver por uma fila também, se você quiser. E aí, esse item, depois de ser processado aqui, é retirado da fila e é dado como processado com sucesso. Beleza? Então, que essa estratégia que eu comentei aqui é agendar de alguma coisa, enfileirar de alguma forma. Então, pode ser usado um message broker, que é uma opção ótima para fazer esse tipo de coisa, ou você pode adotar outro componente, outro serviço que faça esse meio de campo aqui entre o web app e os consumers, né, os workers aqui.